A gente só pode dar glórias a Deus que tá tudo bem, cara. É isso aí. Ô Rondinelli, e você está trabalhando no escritório ou você está em casa? Cara, aqui nós, como você sabe, nós temos a Compliance, né, que é o nosso escritório Sim. de contabilidade aqui na cidade de Fortaleza. Uhum. E desde o dia 18, que o governador ele decretou o estado de calamidade e também a quarentena, no caso. Uhum. Então a gente está sem atividade lá no escritório, tá certo? Uhum. E aí a gente colocou nossa equipe para trabalhar home office. E aí sempre um dos diretores, eu, o Marcos, o Felipe, a Vitória, a gente está indo lá no escritório. Então nós estamos utilizando nosso escritório mesmo só quando tem necessidade. Eu, Entendi. particularmente, de 6 dias aí na semana que eu tô ativo direto, a gente vai lá uma vez na semana, duas, mas muito raro mesmo. É mais home Maravilha. office mesmo. E vocês, como é que Maravilha, estão meu por aí, amigo. cara? Ah, cara, a galera, assim, 99% da empresa tá no home office, mas eu tô vindo trabalhar, os meus sócios também estão vindo trabalhar, então a gente procura vir para o escritório, porque, querendo ou não, o escritório ele traz um trabalho um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. Pelo menos para mim, que sou muito ansioso, velho, eu tava trabalhando em casa, tava ficando louco. Tava Cara, ficando louco, porque para mim eu não tinha hora para dormir, não tinha hora para almoçar, não tinha hora para acordar. O home office para mim foi muito ruim, entendeu? é Nesse bem sentido. complicado, viu, Henrique? Porque, sinceramente, a gente tem que se reeducar na maneira de trabalhar. Eu, Uhum. particularmente, acordo, venho aqui para o escritório, quando eu vejo já é meio-dia e eu trabalho 1 hora da tarde, aí eu lembro, não, tem que almoçar, cara. Aí depois volto a trabalhar, muitas vezes, se a gente não se cuidar, a gente está almoçando e trabalhando ao mesmo tempo ali. É trabalhando com o computador e o garfo e a colher na outra mão, cara. Tá tenso o negócio. É Você complicado, tem é que, texto. você tem que se organizar bastante mesmo, viu, meu amigo? É verdade. Ô, Rondinelli, me fala um negócio, cara. Você é especialista em e-social, departamento pessoal, né? E eu acho que nessa fase agora, eu acho que a turma que mais está trabalhando dentro do escritório é essa galera do departamento pessoal. Meu amigo, você Costuma, falou a coisa certa, né? viu? Você Não é? É a falou galera a coisa certa. que tá mais endoidando essa turma do DP. Porque tem muita mudança, né? Muita novidade. Mas Isso. teve algo que a gente estava conversando antes de ter essa live e você falou para mim que eu achei incrível. Galera, se liga no que o professor Rondinelli falou. Henrique, a turma só está se ligando nas medidas provisórias, só está se ligando nas regras, mas a gestão de pessoal, a gestão de pessoas, não é apenas isso. A gente não pode esquecer. E eu queria que você comentasse um Isso. pouquinho isso aí, Rony. Isso, Henrique, eu vejo muito mesmo as pessoas estarem se preocupando com as medidas provisórias, 927, 936, suas alterações, mas, cara, não adianta a medida do governo se você não tiver um bom planejamento para depois disso tudo, depois que isso tudo passar. Você bem citou aí que o departamento pessoal ele está sendo acionado demais agora. Aham. Nunca falar que nem as pessoas falam. Nunca na história da humanidade o departamento pessoal foi tão acionado, certo? Sim. A gente está sendo acionado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todo horário, domingo, feriado. E algo que o departamento pessoal ele tem que ter ciência, que ele não é apenas um mero executador de folha de pagamento, de guias e de elaboração de envio de suspensões ou de elaboração de férias, tá certo? O Uhum. próprio departamento pessoal é ele que vai direcionar os gestores para a tomada de decisão, tá certo? Uhum. Então, nós somos gestores da informação, eu digo, o Uhum. departamento pessoal ele não é enxergado dessa maneira, mas é ele que direciona os empresários para as melhores ações relativas à relação de trabalho. E a gente sabe que Uhum. essa relação de trabalho ela tem muitas minúcias, muitos cuidados a serem dados. Por quê? Porque uma decisão que você toma errado pode trazer um prejuízo muito grande, cara. Chamados passivos trabalhistas, tá certo? E aí você pega um momento desse de situação crítica trazido pelo coronavírus, você Uhum. traz aí uma situação no qual as informações são tratadas de forma tempestiva, com fiscalização Uhum. online pelo social, e tu tem que fazer Uhum. tudo isso e tem que cuidar, imaginar os cenários futuros. E é Certo. nesse ponto que eu falo de gestão, tá certo? Uhum. Imaginar os cenários futuros, como é que você vai tomar as decisões que vão impactar agora,
que vão afetar diretamente o teu fluxo de caixa nesse momento, mas quando passar tudo isso, como E é que aí? minha empresa vai estar quando passar tudo isso? Então não é meramente pegar a medida provisória e aplicar. Isso O é gestor, importantíssimo, cara. Isso é isso, importantíssimo, o né? gestor da empresa ele tem que se apoiar em profissionais que tenham essa capacidade e esse senso crítico para De dar esse olhar para direcionamento. frente. Isso, exatamente. E é isso que eu vejo que está faltando um pouco com a galera do departamento pessoal, sabe, cara? Eles estão absorvendo, os gestores estão perguntando, ele fala como é que está a medida provisória seca, mas não diz como isso vai impactar, quais são as outras saídas. Cara, eu fico pensando, poxa, saiu tanta coisa. Saiu aí banco de horas, férias, suspensão de contrato. E eu fico pensando assim, poxa, por que não aplicar para algumas situações o conjunto desses normativos? Olha que interessante, cara. Porque tu fica imaginando, não, eu vou reduzir o salário, vou suspender todo mundo. Mas será que a particularidade da minha empresa é necessariamente mesmo suspender todo mundo? Isso. Será que eu não consigo reduzir o salário de um? Será que eu não consigo aplicar umas férias para outro? Ou será que eu vou ter ali uma capacidade de determinada atividade de reduzir o salário, reduzindo a jornada proporcionalmente, e aplicar um banco de horas em Isso. situações que a minha atividade não tem muito movimento, muita necessidade de pessoas? Sabe o que que acontece, cara? Muitas vezes, aí a gente fala normalmente das empresas que não trabalham com o planejamento que você está falando. O cara, ele Isso, vê a possibilidade na frente dele e ele não para pensar justamente nas possibilidades que ele tem nas alternativas, né? Que ele tem. exatamente Aí ele isso. já vai fazer logo, não, vou fazer logo o que é mais vantajoso a olho nu. Mas nem sempre aquilo que é mais vantajoso na ponta do lápis é o mais vantajoso para o teu negócio a longo prazo ou a médio Isso, e prazo. Henrique, olha que interessante. Eu vou aplicar o que é mais vantajoso, mas vou dar um jeito de burlar a norma. Porque o que é que a gente está vendo? Muitas pessoas estão suspendendo o contrato, enquanto o funcionário está com atividade operacional. E a própria norma medida provisória, ela diz, cara, que se for burlado, se tiver ali alguma maneira de tirar vantagem, se não obedecer os requisitos da legislação, a empresa vai se responsabilizar por tudo. Tá entendendo? Rapaz, E mas passível olha, de mas sanção. tem gente que eu vou te contar um negócio, né, bicho? Não é fácil, não. Isso. Aí, Henrique, é complicado mesmo, viu, Henrique? É muito complicado. Outra coisa que eu vejo, se preocupar com o fluxo de caixa da empresa, sabe? Imagina só, cara, se tu vai dar uma suspensão, tu tem que dar uma garantia para o trabalhador de 2 meses. Aí tu tem 100 empregados, tu dá para todo mundo agora, imaginando isso. E quando voltar, tá entendendo? Pois é. Então, se planejar, pegar a gestão, acredito que você, como empresário, um empresário que já tem um certo histórico, deve fazer isso, verificar junto aos seus gestores, com os seus sócios, cara, como é que está se comportando o nosso fluxo de caixa? Como é que eu estou tendo condição agora? E aí pensar, poxa, eu tenho que ter manutenção de emprego, manutenção da minha empresa e pensar na continuidade do meu negócio. Será realmente que eu vou precisar cortar algumas pessoas? Será que eu, projetando o meu fluxo de caixa, eu consigo fazer uma manutenção? Então, projetar o fluxo de caixa, verificar como é que estão seus clientes, como é que estão seus recebimentos, porque uma coisa que a gente está vendo, nas empresas está tendo muita inadimplência. Então não adianta tu aplicar a suspensão, porque depois tu tem que garantir o salário dessas pessoas por mais 2 meses, por exemplo, Pois e aí tu é. não vai ter receita suficiente. Tu tá entendendo? Então, Pois é. Pois é. é gestão que eu falo. É melhor o cara, ele de repente, ele se apertar um pouquinho agora, mas segurar, né, para depois ele tomar uma decisão mais acertada e não fazer as coisas de supetão. Isso. Rondinelli, eu estava conversando com o Marquinhos esses dias, conversei com ele, meu Deus do céu, na semana passada. Sim. E Marquinhos estava falando que não tinha sistema ainda. Marquinhos, para quem não sabe, gente, é professor Marcos. Não tinha ainda sistema da Receita Federal para as mudanças, né, que estavam acontecendo, né? E aí estava todo Isso. mundo doido com isso e tal, das prorrogações e tal. Com relação à suspensão do contrato de trabalho, às alterações que a gente teve de férias, redução de jornada e tal, o E-Social está se comportando bem com relação a essas Vamos mudanças lá. ou não? A medida provisória 936, que trouxe as reduções, possibilidade de reduções de salário proporcionais
Que é a a mais redução de robusta, né? É a jornada. medida mais robusta, né? Isso. Não é nem que seja mais robusta, porque a medida provisória 927 ela traz mais possibilidades. Mas a mais aplicada está sendo a 936, exatamente pela possibilidade de redução de salário, pela possibilidade de redução de jornada e também de suspensão de contrato de trabalho, tá certo? Aham. E aí, o que foi que aconteceu? Ela saiu, a norma, em 1º de abril lá, e ela, como toda a legislação no Brasil, ela não veio muito clara, tá entendendo? É tanto que, recentemente, nós tivemos a portaria 10486, então é bom até a galerinha anotando aí, né? A portaria 10.486, que ela veio a normatizar, a regulamentar algumas coisas que estavam previstas na portaria 936. Na Então, medida quando provisória. saiu isso, aí quando saiu a medida provisória, não tinha sistema nem nada ainda, tá entendendo? Ela trazia lá, olha, se você quiser aplicar uma suspensão, quiser aplicar uma redução, tu tem 10 dias para informar ao Ministério da Economia e ao sindicato. Aí ficou a dúvida. Como é que eu vou comunicar ao sindicato? Outra dúvida. Como é que eu vou comunicar ao Ministério da Economia? Aí logo depois o governo liberou o ambiente, que é lá no empregador web. Então, olha só. Você tem que fazer a informação primeiro, mas nem é pela social. Algo que, se fosse mais planejado, utilizaria a ferramenta do social, porque já ficava tudo Vai. integrado. Ai, Tá entendendo? Jesus. Pois Então, é. tu tem... então, tu tem que alimentar o teu sistema. Aí tem outro problema. Os Então, no sistemas final de... das contas, assim, o E-Social não está preparado Não, para hoje as ele MT. tá. Hoje ele tá, Hoje mas quando está. sair, Ah, nós tá. estamos aqui, 29 de abril. A medida provisória, ela saiu lá em 1º de abril. No início do mês. No início não tinha, cara. Tu tá entendendo? Para você ter uma Eita, nós. noção, no meio disso tudo a gente está falando de relação de trabalho, onde tem uma linha do tempo do trabalhador, ali que é alimentado no sistema de informação, de geração de folha, que vai para o social. O que foi que Aham. a galera teve que fazer? O Fisco, o Ministério da Economia, através da DataPrev, disponibilizou a ferramenta, que é lá no mesmo ambiente do seguro web, então é lá no empregador web, certo? É no mesmo ambiente que você transmite as informações de seguro-desemprego. Muita gente foi lá, alimentou manualmente, e os sistemas de geração de folha foram se adaptar agora. Então você imagina só, os sistemas de folha estão adaptados agora, 20 dias depois, mais ou menos, e aí tu vai ter que retroalimentar o teu sistema para transmitir a informação ao e-social. Hoje o e-social já está com código de suspensão ok, ele já vai estar recebendo as informações. Hoje mesmo saiu aí uma nota técnica dizendo que o e-social já está se adaptando, tudo bonitinho, trazendo... Então, os layouts é isso. É o e-social se adaptando às normas. Então, depois de um mês depois, o negócio já está mais claro. Já Graças está a mais claro. Deus. Tá. Outro problema que teve, a gente enviava as informações, já está quase na época da galera receber o benefício, e aí o DataPrev estava dando erro nos arquivos transmitidos. Cara, foi bem turbulento, foi bem tenso, mas assim, parabenizar a galera do departamento pessoal, porque eles tiveram calma, tiveram paciência, lidar com o fisco, lidar com o cliente, ter que nortear o cliente, o cliente aqui de um E lado... ter que trabalhar, e ter que trabalhar de casa, né? Eu Tem que imagino trabalhar que de casa, cara. os gestores de departamento pessoal aí, num tempo de tantas mudanças, até para você integrar a equipe, num tempo desse também, não é Isso. assim. É lógico que é possível, é fácil por causa das ferramentas e tecnologia que a gente tem, mas fica um pouco mais, fica diferente Isso. a Fica. supervisão, o direcionamento, né? Você criar toda uma estratégia, e mais uma vez, entra o quê? A gestão. Tá entendendo? Você criar toda uma estratégia para que você sabe, cara, como é pessoa, como é gente. Tá entendendo? Se você deixar solto, o cara, ele não vai ter a consciência que o empresário tem, por exemplo. A gente sabe quais são as nossas dores. Tem que pagar salário, tem que pagar aluguel, entregar o produto com qualidade, o serviço com qualidade. Pois é. Mas nem todo trabalhador ele tem essa consciência. Então, você reestruturar toda a sua equipe, toda a sua maneira de fazer as coisas, foi bem desafiador, é bem desafiador. Aí a gestão entra no cenário o quê? Cara, como é que a gente vai tornar a nossa equipe mais próxima? Como é que a gente vai controlar os indicadores? Muitas das empresas têm indicadores, outras ainda não têm. E aí, se descuidar, esses indicadores vão se perder.
Então você tem que ter essa consciência, você tem que ter indicadores, você tem que ter acompanhamento. Nós aqui na Compliance, a gente aplicou reunião com toda a equipe diariamente, tá entendendo? Então é isso, tá próximo. Eu acho que, além de estar próximo do teu cliente, que é essencial, eu acho que é uma visão muito legal que a gente tem que estar próximo do teu cliente. O nosso público da contabilidade é carente. Imagina numa época de Covid-19, cara. Então a gente tem que criar uma estratégia para estar próximo do cliente e estar próximo também da tua equipe. Então, Perfeito. desafiador demais, mas dá resultado, cara. Bom que a gente se reinventa, né? É verdade, bicho. Vamos lá, a gente vai ter que conviver com isso por algum tempo e vamos aproveitar para mudar, vamos aproveitar para melhorar, para evoluir. É isso que tem que ser feito. Agora me diga um negócio, o Rondinelli. Com relação às principais mudanças que teve, né? A gente teve redução de jornada, suspensão do contrato de trabalho, questão das férias, que teve aí uma alteração também e tal. E eu queria que você comentasse um pouco, trazendo também, é lógico, a sua análise técnica sobre o assunto, mas também a sua opinião pessoal a respeito dessas medidas, que eu acho que é interessante você trazer isso para o debate. Certo. Henrique, é o seguinte, antes de falar de medida provisória 927, 936 e alterações, eu quero falar para a turma que existe uma legislação básica que deve continuar sendo obedecida, que ela ainda está valendo, tá certo? Que é o quê? Decreto-Lei 5452, a CLT, tá certo? Então, muitas pessoas estão passando por cima da CLT. Então, galera, tem que ter muito cuidado ao aplicar as normas, mas obedecer ainda a CLT, porque ela existe. As mudanças trazidas pelas medidas provisórias estão valendo, mas alguns outros pontos as pessoas estão deixando de cuidar, se atentar. E as fiscalizações vão continuar. E você vai ter 5 anos para rezar a Deus que nada aconteça de fiscalização na tua empresa. Tá certo? E aí, outro ponto importantíssimo é saber que está vigente lá o artigo 7º da Constituição Federal, que é o direito garantido, o direito mínimo de todo cidadão, de todo trabalhador brasileiro, na verdade. Tá certo? Então é isso. Se atentar em manter o compliance, obedecendo os normativos previstos CLT, previsto Constituição Federal e acordos coletivos, convenções coletivas de trabalho. Tudo isso existe. Aí agora veio o quê? Veio a medida provisória 927, que era algo que a galera estava esperando e tal, que era como se o governo puxasse um pouco a conta para ele também. Porque as empresas, elas foram afetadas demais nesse momento. Tu imagina só, cara, eu tenho um restaurante, estou ali trabalhando, vendendo 200 almoços por dia, do nada, pá, você não pode mais abrir amanhã. Tu sabe que a maioria das empresas no Brasil é composto por ME e EPP. E essas empresas não têm um fôlego financeiro muito grande, na verdade. E aí, tu não tem mais atividade agora. Como é que o cara vai pagar a conta no final do mês? Como é que o cara vai pagar salário, aluguel, tudo isso? Tá entendendo? E aí a medida provisória 927, ela trouxe algumas flexibilizações, como no tocante a férias, você poder postergar as férias para o mês seguinte, poder postergar aí 1/3 de férias lá para o 13º, mas ela não veio como os empregadores esperavam, que era o quê? Na medida provisória 927, a conta estava só para o empregador, podemos falar assim. Sim. Aí logo em seguida, cara, é até interessante, se eu estiver falando demais, mas me corta, que eu falo que nada falo muito aqui. O professor aqui é você, vamos embora. E aí, para você ver como o governo conversa, essa medida provisória ela não foi muito bem vista em um ponto, o artigo 18. Ela foi lá e disse, tu pode dar suspensão de contrato de trabalho, o cara vai sair sem remuneração. Poxa, aí uma parte da conta ficou com o empregador, mas o empregado também rachou a conta, cara. Aí não foi muito bem vista. Aí esse artigo 18 ele foi revogado no dia seguinte. Acho que bateu o recorde de revogação. Não teve validade nem por 24 horas, cara. Logo em seguida teve outra discussão e tal, o governo foi analisar. E aí ele trouxe algo palpável, algo real, de verdade, que dava um fôlego para as empresas. E aí saiu a medida provisória 936. Certo? Medida provisória 936, o governo disse mais ou menos o seguinte, cara, esse momento é crítico, é crise mundial, no Brasil não é diferente, então é a hora de todo mundo dar a mão. O governo, o empregador e o empregado.
Então vamos tirar um pouquinho de cada um. Tá entendendo? Então, trazendo a possibilidade de redução de jornada, com a redução de salário. Aí o cara que ganha um pouco mais, ele pode ter um pouco de perda salarial, porque ele vai receber baseado em cima do seguro-desemprego, da média do seguro-desemprego. Tá entendendo? E aí o empregador também vai rachar a conta e o governo ele vai entrar com uma contrapartida. Então, na suspensão de contrato de trabalho, o custo fica todo com o governo, tá certo? Já na redução de jornada com redução de salário, aí vai a empresa vai ficar responsável por pagar aquela parte que é de sua competência. O funcionário ele vai receber ali, baseado na média de seguro-desemprego, e o governo vai entrar com a contrapartida do que foi reduzido. Então, mais ou menos Perfeito. isso. Se você paga R$1.000 de salário ao funcionário, tu vai reduzir em 50%, tu paga os R$500, o governo entra com outra parte. Só para entender, por exemplo, quando o contrato de trabalho ele é suspenso, o empregado continua recebendo o salário, só que quem paga é o governo, é isso? Suspenso. Contrato suspenso. O cara não tem atividade. O governo paga. O cara não tem atividade, ele não pode. Ele não tem, tá certo? eu suspendi o contrato. Suspendeu. E aí o governo paga. Isso o governo vai pagar. Isso sai do caixa do seguro, é? Do caixa do seguro-desemprego? Não vai sair do caixa do seguro-desemprego. Porque muitas pessoas confundem assim. Se foi suspenso, ele vai receber o seguro-desemprego. Não é isso. A base de cálculo para o benefício, que é o chamado BEM, benefício emergencial, vai ser o seguro-desemprego. Mas isso não vai impactar em nada do seguro-desemprego. Ou seja, então se daqui a 2 anos esse funcionário ele for demitido, ele não vai ter nenhum ônus por causa disso? Não vai ter. Vamos falar de um caso que pode acontecer, que eu acho que vai acontecer. A suspensão, a medida provisória, ela prevê que a suspensão ela tenha de 60 dias, uma vigência de 60 dias, tá certo? Tu colocou a suspensão por 60 dias. É interessante que, quando você aplica uma das normas previstas na medida provisória 936, seja redução ou de suspensão, esse trabalhador ele vai ter uma estabilidade por período igual, tá certo? Então, eu apliquei uma suspensão de 60 dias, ele vai ter uma estabilidade de quê? De mais 60 dias após o término. Deu para entender, né? Sei. Entendi. Aí passou lá no 5º mês, por exemplo, no 5º mês o empregador ele vai lá e quer demitir o funcionário. Aí se esse cara ele for demitido e ele estiver obedecendo todos os pré-requisitos para direito ao seguro-desemprego, aí ele vai receber o seguro-desemprego tranquilamente. Normalmente. Então, o que é? Ele tem que ter aí, se for a primeira solicitação de seguro-desemprego, o cara que nunca recebeu seguro na vida, ele tem que ter trabalhado no mínimo 12 meses. Se for o terceiro seguro-desemprego que ele está solicitando, ele tem que ter trabalhado no mínimo ali 6 meses. Tá entendendo? Então é basicamente isso, não afeta. Maravilha. Ô, Ronde, mas agora me fala, o que você achou, você como empresário, como contador, o que você achou? Cara, a medida provisória eu achei muito, a 927 primeiro, eu achei muito legal porque ela deu uma flexibilização aí para o empregador, ela flexibilizou mesmo, tipo, o caixa está afetado demais. Então tu tem umas férias que na CLT, tu tem que pagar com 2 dias de antecedência, antes do início do gozo. Aí tu já não tem dinheiro, tu não tem de onde tirar, como é que vai pagar as férias? Não podia dar férias. Aí ele disse, olha, tu pode pagar as férias no mês 5º dia útil do mês seguinte. Tu tá entendendo? Eu achei legal. Outro ponto, banco de horas. Pela CLT, o banco de horas ele pode ser feito por acordo individual, e aí o prazo, a vigência desse banco de horas é que a compensação tem que ser dentro de 6 meses. E aí, a medida provisória 927, ela disse, não, tu vai ter 18 meses para compensar o banco de horas. Eu achei bacana. Outra possibilidade, medida provisória, ela postergou o FGTS das competências março, abril e maio. Cara, isso, agora o planejamento financeiro tem que ficar ok, porque senão tu vai acumular. Tá entendendo? E aí, eu achei interessante. Mas ela mesma não tinha vindo com algo bom de verdade. Porque tem empresa que está totalmente parada e não precisa dar férias, não precisa reduzir salário. Não tem atividade mesmo, atividade essencial, ela tem que parar. Aí a medida provisória 936, ela foi lá e disse, tu pode suspender. Eu achei interessante, eu achei muito interessante, porque nesse momento não é momento da gente ser radical, Henrique, tá entendendo?
É o momento de o empregador dar mão com o empregado e pensar o que é melhor para os dois. Eu digo até para os empregadores que não pensem em ser somente bonzinho, porque você quer ser bonzinho, mas, cara, você tem que garantir o salário dessa pessoa quando tudo isso passar. É lógico, Você porque tem que você garantir o tem... salário daqueles que vão ficar quando isso passar. Exatamente, exatamente. Pensar o seguinte, o artigo 2º da CLT, ele fala, cara, o risco é todo do empregador. O empregador é aquele cara que assume o risco. 100%. 100%. Então, eu analiso que as medidas elas foram, até certo ponto, viáveis, né? Satisfatórias, como também tivemos uma redução, se fala muito em medida provisória 936, 27, mas outras coisas, como a postergação da FGTS, a postergação aí da cota patronal de INSS, tá entendendo? Que muitas pessoas do departamento pessoal não estão aplicando, tá entendendo? E aí vai afetar diretamente o quê? O que está mais pesado hoje, que é o caixa da empresa. Isso. Agora, vamos estar fechando folha agora, então até um ponto importante. A gente vai estar fechando folha agora, final de mês, folha de abril. Então nós tivemos redução aí de 1,25% nas contribuições destinadas às entidades da alíquota S, da Sistema S, podemos falar, SES, SENAC, SENAT, que é ali 5,8%, tu tem uma redução. Então, cara, isso traz impacto financeiro. Tá entendendo? Sim, claro. Então, na medida que está, eu acho que foi satisfatório. Está satisfatório, mas lembrando, meu irmão, que a gestão tem que estar aliada a tudo isso. Você tem que analisar, estudar. Tem que ter uma estratégia. Porque cada empresa tem sua realidade. Sim, concorda? Sim. A realidade de caixa, de ramo de negócio, de mercado, de equipe, de tamanho. Enfim, você não pode chegar e achar que tudo serve para você. Tem coisa que não vai servir. Agora vamos para algumas perguntas técnicas aqui. A Meire está perguntando como descontar o vale transporte do funcionário no caso da redução de 50% do salário. Vamos lá. Redução, você vai aplicar os mesmos percentuais previstos na legislação. Então é isso, não mudou. Você pode reduzir o quê? 6%, desde que não ultrapasse o valor do benefício. Tá entendendo? Então se aplica normalmente. É interessante, a medida provisória ela disse isso. O trabalhador que tem, que vai estar sendo aplicada uma dessas previsões, ele não pode ter os direitos ali suprimidos, tá certo? Então, vai aplicar. Então é isso que eu digo. Tu tá vendo como, existe uma CLT, existe uma convenção. Se a convenção falar que é 6%, tu vai continuar dando o vale transporte, aí tu vai dar, mas a convenção diz que vai ser 4% e não 6%. Tu desconta os 4%. Agora, teve uma redução. Só que os 4% dá maior do que o valor do benefício que eu dei pro cara. E aí? Tu vai aplicar lá até o limite do benefício. Exato. Então é isso, o conjunto da legislação. Perfeito. Tem outra pergunta aqui do Agnaldo que diz assim: o funcionário que tiver o contrato suspenso receberá férias e 13º proporcional? Tem mais alguma coisa nesse sentido? Que tiver, eu acho que a pergunta dele é mais no outro sentido. Acho que nem isso. Eu acho que ele quer saber se esse tempo que foi suspenso vai contar para a média. Se vai contar para a média do 13º. Por exemplo, você tem trabalho de janeiro a dezembro, você tem 12 avos de 13º. Sim. No período que ficar suspenso, é suspenso. Então, vai contar o quê? Se for 2 meses, vai contar só os avos? Tá, sim, certo? Perfeito. Tá. Eu acho então, que ou seja, a suspensão de trabalho, ela evidentemente vai ser descontada nas férias também. Então, o esforço também o avo não vai contar. No caso, o funcionário ele vai ter que fazer esse esforço aí também. Por isso que eu digo, rachar a conta um pouquinho. E aí tem outra questão. Tem outra questão que aí a gente vai partir para a parametrização do sistema. Como é que está o sistema de geração de folha? Será que ele está puxando as médias corretas? Por quê? Porque aí o que vai acontecer? Se o cara já tiver uma média 12 meses, um período aquisitivo, esse período aquisitivo que ele vai tirar agora não vai impactar em nada. Exato. Tá entendendo? Porque já está fechado. Continua aí, meu amigo. Rondinelli, eu queria aqui o seguinte, a gente já está aí mais de 30 minutos aí batendo um papo, estou tentando fazer as lives assim mais curtas para dar um gostinho de quero mais, né? E a gente marcar uma outra conversa.
Show, Mas show, cara. me fala o seguinte, se a galera tiver dúvida a respeito disso aí, como é que faz para aprender mais? Vocês estão com algum material, alguma coisa nesse sentido? Como é que tá Cara, isso aí? vamos lá. A gente lançou agora recentemente curso de departamento pessoal para iniciantes. Esse curso que é para aquele cara que não tem base nenhuma de departamento pessoal ou até que atua, tá certo? E aí ele realmente vai dar todo esse direcionamento pautado em legislação. Tá muito bacana mesmo. E aí logo, logo, tem uma outra novidade que eu não vou falar agora, que você vai ser parceiro, tá certo? Ah, é? E Que aí bom. tem um Instagram, prof.rondinelli Coelho, todas as novidades a gente está lançando lá, tá certo? Então a gente está sempre disponibilizando. Então, para quem não conhece o professor, vai lá, dá uma curtida e fica acompanhando os materiais, porque realmente é bem bacana. A gente tenta ser tempestivo e falar uma linguagem assim bem acessível para todo mundo, tá entendendo? Show de Então, o bola. nosso curso, ele já, eu acho que eu vou estar soltando agora todas essas atualizações, é algo bem interessante. E uma dica que eu dou para a galera, cara, é o seguinte: não vai se perder na maneira que as coisas estão saindo, tá entendendo? Porque tu Tá. vê que é muita norma, não é verdade, cara? Tá, Sim, sim. tudo está muito dinâmico. Então, vai organizando tudo que está saindo. Vai, salva uma pastazinha ali, vai organizando. Eu criei aqui até no meu computador uma linha do tempo das mudanças trazidas pelo Covid-19. Tá entendendo? Então, eu pego a legislação, o artigo tal, é lei tal, saiu tal dia. E aí eu faço um rascunho, vou lendo, pontuando ali, anotando tudo, cara, porque Perfeito. realmente você não pode se perder. E eu acho assim que o maior ensinamento que foi tratado aqui, porque a gente vê que tem muita coisa, né, a respeito da MP 927, 936, mas mesmo assim tem muita dúvida técnica, mas o principal foi isso que você falou. Analise o teu negócio, analise o teu ramo, analise a tua equipe e tome a melhor decisão para a tua empresa. Não é porque você tem uma possibilidade na mesa que você tem que pegar ela, né? Então isso Isso, aí cara. foi muito Trabalhar com boa essa todas dica. elas em conjunto eu acho fundamental, viu, meu irmão? Perfeito, perfeito. Meu querido, agradeço demais aí a sua aula, né, o seu tempo. Brigadão, você, o Marcos, o Felipe são parceiraços nossos e desejo tudo de bom nessa crise, que a gente possa sair dela mais fortalecido, meu amigo. Isso, cara, a gente tem que tirar algum ensinamento, né, disso tudo, meu É irmão. isso Então, aí. realmente é o momento de se fortalecer, analisar que você é uma pessoa hoje, mas você tem que, depois disso tudo, cara, vai continuar as atividades e vai trazer aí um mundo de oportunidades. Então, esteja preparado, estude cada vez mais, seja analítico, tenha um senso crítico, tá entendendo? Porque os profissionais, estão cada vez mais sendo exigido deles um nível de excelência. Tá É certo? isso aí. Então, meu irmão, fico muito feliz em contribuir aqui com você, essa nossa parceria aí, cara. Então, muito, muito gratificante estar aqui participando dessa live e a gente fica aberto aí para próximos convites, tá bom? Valeu, obrigado, Rondi.